E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar o seguinte, né? Para os nossos irmãos, né, protestantes. Vejo aqui nos comentários, né, alguns escreverem, dizer que a igreja de Jesus Cristo, né, são os salvos, né? Uma palavra bonita, não? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo são, né, os salvos. Olha que bonito, né? Não, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é a igreja fundada em Roma, como eles costumam dizer, né? São os salvos em Cristo. Porém, é bem notável que não é uma verdade isso aí, né? Porque, são os salvos. Mas eu vejo assim, né? Que qualquer pessoa pode dizer que está salvo em Cristo. Qualquer um pode dizer, eu sou salvo em Cristo. E daí, né? Então quer dizer que isso aí não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Simplesmente dizer, olha, são os salvos em Cristo. Aí eu fico ali na minha esquina, né, na minha garagem, participando ali das seitas, de uma igreja fundada por um homem pecador, né? Aí eu fico ali e fico dizendo, olha, a igreja de Cristo são os salvos em Cristo. São os salvos em Cristo, né? É aquela coisa da igreja, né, invisível, né? Da igreja, né, espiritual apenas, né? Confinada ali nas almas, né? Desses que diz que são salvos. Porém, meus irmãos, é tão antibíblico isso, né? É tão que a gente consegue notar isso de longe, de muito longe a gente consegue notar isso aí. Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu vou até mais, né, lá no Antigo Testamento, Deus Pai, quando enviava os profetas, né, ele enviava os profetas, ele por exemplo, ele entregou as tábuas da lei, né, a Moisés, para dizer o que? Olha, que tem a ação, né, de Deus e tem um chefe visível que Deus suscitou para a comunidade obedecer, né? Deus sempre suscitou um chefe visível, né? Deus, né, sempre suscitou, né, um chefe visível, né, um profeta para guiar o povo, né? Então quer dizer que não tem essa de protestantismo, né, de dizer não, Deus fala, né, nas almas das pessoas apenas. Não, Deus sempre suscitou autoridade. Isso que o protestante não gosta, né, de ouvir essa palavra, de que Deus enviou uma autoridade. Jesus Cristo diz, né, lá em Lucas 10:16, né? Jesus Cristo, quando envia, né, os discípulos, Jesus Cristo diz assim, olha, quem vos ouve, a mim ouve, né? Ou seja, ouvir o profeta, ouvir aquele que Deus enviou, é ouvir o próprio Deus. Isso desde o Antigo Testamento, né? Desde Moisés, desde dos profetas, coisa que o protestante simplesmente quer quebrar. Ele quer dizer assim, não. Eles querem dizer, não, a igreja é aqueles salvos em Cristo. Mas, meu irmão, isso aí está totalmente, né, errado, né? Jesus Cristo pediu para ouvir Moisés e os profetas, né? Se não ouvirem Moisés e os profetas, né? Se não ouvirem a igreja, Jesus Cristo diz assim, né, naquela correção fraterna, levai-o à igreja. Ou seja, é preciso levar a igreja, né? Se eu não souber onde está a igreja, eu vou levar para onde? Qualquer um pode dizer que está salvo no Senhor, né? Mas voltando um pouco, né? Esses que dizem que estão salvos no Senhor, eles seriam capazes de se juntar para escrever um catecismo juntos? O protestantismo todo, juntos, todos eles juntos, todas as denominações protestantes juntas, seriam capazes de escrever um artigo, uma folha sequer, que estivesse de comum acordo, para mostrar para o mundo que são igreja, né? Eles seriam capazes de escrever um jornal junto, né? Uma folha das Sagradas Escrituras junto? Não seriam. Então quer dizer que não se trata, meus irmãos, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus fundou a igreja lá em Mateus, né? Falando com Pedro, ele vai dizer, tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. E Jesus Cristo vai dizer, né, a Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Ou seja, tudo que tu ligar será ligado, tudo que você desligar será desligado. Ou seja, a gente vê aqui que Jesus Cristo fundou a igreja, né, como uma sociedade humana, com uma hierarquia, né, com um líder visível. Assim como Deus, né, no Antigo Testamento enviava líderes visíveis, né, como Moisés, como os profetas, também Jesus Cristo inicia a sua igreja, né, envia a sua igreja com um líder visível. E esse líder, né, visível, notavelmente nas Sagradas Escrituras, o príncipe dos apóstolos, né, é claro que é Pedro, né? Os apóstolos vão ver isso, né? São Paulo vai reconhecer isso, né? Pedro vai reconhecer isso, ou seja, um líder visível,
coisa que o protestantismo, né, odeia e não quer. Ele quer dizer que a igreja são aqueles salvos no Senhor. Ou seja, ele não sabe onde está. Essa igreja que nosso Senhor Jesus Cristo falou, né, que tinha autoridade de ligar e de desligar, essa igreja durou cerca de 50 anos, né, para escrever esses 27 livros que temos hoje, né, do Novo Testamento. Mas é lógico que escreveram mais coisa. Esses 27 livros foram canonizados num tempo aí, né, durou um tempo aí de mais de 200 anos para ser canonizados. Quer dizer que 50 anos para ser escritos, mais, né, 200 anos para ser formado, como a gente tem hoje nas Sagradas Escrituras. Aí a gente vê uma organização, né, uma sociedade humana, né, com um líder visível, guiada pelo Espírito Santo, capaz de moldar todas as Sagradas Escrituras, né, moldou todas as Sagradas Escrituras que a gente tem hoje. Até mesmo o Antigo Testamento, a igreja definiu, né, definiu quais eram os livros que nós católicos, né, temos como palavra de Deus, né? Até isso aí foi a igreja católica quem definiu, né? Quer dizer que isso é que é a igreja. A igreja que nosso Senhor Jesus Cristo enviou ao mundo, ela tem essa autoridade de ligar e de desligar. Jesus Cristo disse também à igreja, né? A quem vocês perdoar, será perdoado. Jesus Cristo disse também, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quer dizer que a gente vê claramente que é uma sociedade, né, organizada com uma liderança, né, com uma hierarquia. Agora, a igreja do protestante, que diz assim, né, é aqueles salvos no Senhor, seria capaz de escrever as Sagradas Escrituras? Esses salvos no Senhor, onde é que eles estão? Seriam capazes de escrever uma página sequer das Sagradas Escrituras? Escrever um catecismo? Eles seriam capazes de escrever um credo? Por quê? Porque eles são desunidos, né? É um numa esquina, outro numa garagem. Eu encontro aqui na cidade, né, mais de 10 denominações diferentes em uma só rua. Ou seja, né, eles não são capazes de escrever uma folha sequer juntos, né? Porque são desunidos. Aonde é que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo está aí? Ah, mas ela está confinada nas almas. Então, se tivesse confinada nas almas, meus irmãos, como é que a Bíblia tinha chegado à nossa mão, né? Como é que as Sagradas Escrituras teria chegado até nós se essa igreja que você fala fosse verdadeira? Para você ver, isso aí é uma fantasia criada na sua cabeça para dizer que a igreja é invisível, né? Para negar a igreja de Cristo, aí você diz, ó, a igreja é aqueles que aceitam Jesus. Ué, mas como é que você ouviu falar de Jesus se não foi pela igreja católica que moldou as Sagradas Escrituras? Só ouviu falar de Jesus Cristo porque a igreja católica, meu irmão, a igreja de Cristo, que tem poder de ligar e de desligar, que tem poder de perdoar pecado, que tem essa missão de ouvir, de ser ouvida, né? Jesus Cristo disse, né, quem vos ouve, a mim ouve, né? E quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, como eles falam, né, que é uma igreja salva no Senhor, mas salva no Senhor como? Essa igreja não seria capaz de nada. Jesus Cristo falou que a igreja dele, lá no finalzinho de Mateus, né, Jesus Cristo diz assim, ó, ide por todo o mundo, né, fazei discípulos. Agora, né, como é que isso vai ser feito se for uma igreja invisível, né, confinada nas almas das pessoas? Como é que vai obedecer à ordem de Jesus Cristo? Repito, né, como é, meu irmão, me diga aí, como é que essa igreja que você fala, seria capaz de escrever as Sagradas Escrituras e de canonizar as Sagradas Escrituras, se ela não entrasse em acordo com uma hierarquia, se ela não fosse guiada pelo Espírito Santo? Repito, né, o protestantismo, que nasceu de 500 anos para cá, é capaz de escrever uma folha sequer juntos? Eles todos juntos, eles são capazes de escrever uma folha sequer? Me diga aí. Eles são capazes de escrever um credo? Por que é que o protestantismo não tem um credo e não tem um catecismo para eles? Por quê? Porque são divididos, né? Cada esquina prega uma coisa diferente. O Deus dele não é o Deus bíblico, né? Não é o Jesus Cristo bíblico, né? É o Jesus de cada um, que vai lá na prefeitura e funda a sua igreja. Ali, às vezes, na sua garagem, na sua casa, às vezes numa esquina, muda de lugar em lugar. Ou seja, não tem nada a ver com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é uma sociedade humana que Jesus Cristo fundou, né, desse jeito e enviou ao mundo. E a prova está aí, ela é capaz de fazer algo, né, a nível do mundo todo, alcança o mundo todo. Jesus Cristo disse, olha, ide por toda a nação, ide por todos
o canto do mundo, né? Pregar o evangelho. E aí é onde Jesus Cristo fala assim, né? Ide por todas as nações. A gente vê aí, entre linhas, né? A palavra católica. Como muitos ficam dizendo, mas a igreja católica é católica. Ela nasceu católica, né? Já ali no ano 107, já aparece a primeira vez, né, a expressão igreja católica. E se aparece já no ano 107, né, essa expressão igreja católica, é lógico que ela pode... Isso foi registrado, né, no ano 107. Mas ela já nasceu católica, quando Jesus Cristo diz, né, ide por todas as nações. Ou seja, a palavra católica significa, né, universal, né, ide por todo canto, pregar o evangelho. Ela já nasce católica. Quando Jesus Cristo diz, né, ide por todas as nações, a gente já consegue enxergar que nessa missão da igreja, é uma missão, né, que já tem esse nome, entre linhas, de ser católica, de ser universal, né, de ser uma igreja universal. E esses que dizem, né, a igreja do Senhor são os salvos, né? São os salvos. Mas está onde? Isso aí é relativismo puro, né? Repito mais uma vez, essa igreja que os irmãos protestantes falam, não existe, né? É uma fantasia. Por que é uma fantasia? Repito mais uma vez, porque elas não são capazes de se juntarem e escrever uma folha sequer junto, né? E entrar em acordo e criar um credo, né? Não estão em acordo em nada, né? O acordo deles é unicamente, né, é esvaziar a igreja católica, né, é unicamente colocar o caminho da verdade para ser blasfemado. Quer dizer que o único acordo entre eles que ele tem, aparentemente, né, é esse, é não ser católico. Desde que você não seja católico, você pode fundar uma igreja na sua garagem, dar o nome que você quiser, fundar uma igreja em uma esquina e dar o nome que você quiser. E usar esses argumentos, né, vazios, totalmente, né, sem conexão com as Sagradas Escrituras, de dizer a igreja são os salvos em Cristo. Mas como é que vocês são salvos em Cristo se vocês não conseguem escrever uma folha juntos, né? E ao contrário da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, capaz de escrever todo o Novo Testamento, capaz de canonizar todas as Sagradas Escrituras, isso sim é que é autoridade, né? Isso sim que é igreja, né? E está presente no mundo todo. Tem igrejas, meus irmãos, tem denominações que estão em uma rua de uma cidade, que no outro quarteirão ninguém nunca ouviu falar daquela igreja, né? Tem igreja que tem igreja protestante que existe numa cidade e na outra não tem. Aí se você batizar seu filho naquela igreja, se você se mudar de cidade, lá não tem mais aquela igreja. Já não tem mais aquela doutrina. Veja que loucura, né? A própria Sagrada Escritura fala assim que esses que causam divisões servem ao próprio ventre e não a Jesus Cristo. Então, isso aí, meu irmão, só engana um católico muito distraído, um católico que está adormecido na fé. Mas um católico que lê as Sagradas Escrituras todo santo dia, que estuda a palavra de Deus, jamais vai ver a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo no meio do protestantismo. Jamais, porque um vai dizer, não, a igreja é isso, a igreja é aquilo, quando na verdade elas não têm capacidade de escrever uma folha juntos. Elas não se unem para escrever uma folha juntos e combinarem que aquilo ali está certo. Beleza, meus irmãos? Então esse argumento que eu deixo nesse vídeo para mostrar que o protestantismo é verdadeiramente, né, uma farsa, né, uma invenção humana, e que cada dia piora, cada vez se dividem. E o objetivo é claro, o objetivo é tirar pessoas, né, do caminho da verdade, né? É tirar pessoas do caminho da verdade com argumentos, né, totalmente antibíblicos. Repito, meus irmãos protestantes, vem aí nos comentários, tudo que você escrever, fique sabendo que a gente conhece a palavra de Deus, que a gente vai rebater tranquilamente, mostrando claramente que o protestantismo, né, é uma tremenda, né, farsa, né, uma tremenda mentira. E isso aqui eu falo, né, com respeito. Para quê? Para que alguns se acordem, né? Para que alguns se acordem e voltem, né, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não fica aí nas seitas, né, fundadas por homens, né, gananciosos, homens que estão loucos aí atrás dos 10%, das ofertas das pessoas, beleza? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilha aí esse vídeo, né, com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.